Olá, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, né? E hoje nós vamos conversar sobre a lição que se chama Os Olhos do Amor, mas como uma forma da gente se harmonizar nesse primeiro momento, pedir a bênção, a licença da espiritualidade, sempre amiga, que se faz presente, que nos ama incondicionalmente, que nos apoia moral e intelectualmente para que possamos vir aqui fazer esse estudo, e que possamos nos sintonizar nessa oitava cima com os amigos espirituais sempre presentes, a estabelecerem uma conexão saudável e generosa conosco. Que assim seja. Bom, vamos começar. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Capítulo 15, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí começam os comentários da lição. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, das compensações de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Reforçou seu conceito acrescentando que, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitos consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto, e supervalorizam-se fazendo algo para o próximo, para provar aos outros que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Na realidade, caridade é amor, e amor é a presença divina de Deus em nós. Raio com que ele modela tudo, o amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade e que nós a reportaremos a ela como amor-essência, energias que emergem de nossa natureza mais profunda, a onipresença divina que habita em tudo. Acho que a gente pode começar por aqui, e aí estamos abertos a comentários. Né? Interessante, né, Tássia? Porque eu estava aqui lembrando de uma frase do próprio Paulo, que é crescei em amor e discernimento, não é isso? A frase que tem de Paulo. Então, eu fiquei pensando assim, porque no fundo, se como essa reflexão que Hamed faz, colocando para a gente que a caridade, ela é o amor, e caridade é o amor em ação, né, Tássia? Se nós pensarmos nisso, nós precisamos qualificar o amor que está em nós. Nós precisamos crescer em amor e discernimento, como Paulo traz para nós também. E é interessante pensar sobre isso, porque a gente volta na questão do aprimoramento do nosso interior, da necessidade do autoconhecimento, para que a gente possa trazer luz para as nossas questões e, a partir daí, nós fazermos esse movimento de melhoria em nós e, sendo mais consciente de nós mesmos, nós teremos mais consciência do outro e poderemos, de fato, fazer a caridade verdadeira. Porque, cara, eu fiquei pensando nessa parte aqui, que ele coloca para nós aqui, deixa eu só voltar aqui, que ele fala, caridade, quando
Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros, da substituição, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Então, a minha interpretação é que a caridade ela começa no amor que nós oferecemos a nós mesmos, e esse amor, ele evoluindo, ele vai ressonando nas outras pessoas, vai interferindo na vida dos outros, no modo como a gente escolhe viver, na forma como a gente vive assim, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é que vai ditar isso daí, que vai dizer, tipo, olha, você está sendo uma pessoa caridosa, mas não é do eu falar, não é do eu querer controlar as pessoas, do que eu querer ajudar. Essa frase aqui, ó, da ajuda patológica aos dependentes afetivos. Quantas vezes nós queremos impor aos outros e assim, às vezes a pessoas muito próximas, uma verdade que é nossa, que nós acreditamos. Isso daqui faz parte dessa ajuda patológica, que nós de fato não estamos ajudando. Nós estamos trabalhando contra aquela pessoa. Acho que com o entendimento que nós temos, nós também sabemos que alguns, vamos colocar assim, alguns perrengues que a gente passa na vida, algumas dificuldades, elas são em prol do nosso crescimento também. Elas favorecem, como uma academia, você vai adquirindo musculatura, você vai adquirindo resistência. Então, eu acho que fechando tudo isso, a caridade, de fato, não é... Ele coloca aqui, muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Então, o que é nós trabalharmos o autoconhecimento, conhecermos as nossas emoções boas e as emoções ruins. Não é ruim, né? Assim, de fato, são emoções e elas podem ser favoráveis ou não, dependendo da forma como a gente conduz. Então, é nos educarmos e trabalharmos em prol do nosso crescimento interior e do crescimento do amor em nós. É um pancadão, né, essa leitura de hoje. Porque, e Dani, é engraçado, né? É tudo bem como você disse ali sobre autoconhecimento, né? Quais são as motivações da minha alma que me fazem buscar a caridade, né? E é se perquirir lá do fundo do coração mesmo sobre essas razões, né? Então ele comenta ali sobre pessoas que têm um complexo de inferioridade muito grande, um senso de muito baixa estima e que aí transferem, né, esse valor de si mesmos, que não se percebem como valorosas, né? Não têm uma autoestima bem formada, um autorrespeito bem formado, então vinculam isso às atitudes que fazem em prol da doação do outro, e acham que isso é caridade, né? Mas como ele bem disse ali, é realmente a gente se perquirir, porque caridade, de fato, é esse envolvimento de amor verdadeiro. E a primeira forma, é uma das coisas que o Hamed toca bastante, né, nesse ponto, que é da gente construindo esse auto-amor. E me parece que é por aí mesmo, sabe? De que é quando a gente sabe o nosso valor, sabe por que está aqui, vai crescendo em discernimento, em amor, como você bem disse ali na citação do Paulo, vai crescendo em espírito mesmo e transbordando. É que a gente pode, então, transbordar para o outro e para o mundo, sob pena até de mesmo fazendo a caridade, mesmo se envolvendo em vários movimentos, ao não ter uma retribuição, que é muito comum não ser da forma que a gente quer, não ser na hora que a gente quer, de às vezes nem mesmo existir, né? Então, da gente se ver ali cobrando ou querendo recompensa, seja aqui na Terra, seja lá no céu, né? Sem entender que isso é nosso papel como ser humano, de quanto mais eu cresço em amor a mim, aos outros e ao mundo, é que transbordando, é que de fato eu vou viver essa caridade
realidade, né? Então, ele fala ali desse mecanismo de compensação, que a compensação é exatamente isso. Às vezes eu tenho um complexo de inferioridade tão grande, tão forte, né, dentro de mim, que então eu transfiro para o mundo toda essa validade dos meus atos que eu estou me doando ao próximo, mas uma doação que de fato não é real, né? E aí vou colocando esse meu valor nesses atos que eu vou fazendo. Isso não significa não fazer, né, Dani? Mas de fato se olhar, perquirir quais são os movimentos da alma, por que eu estou fazendo aquilo, se verificar que existe alguma dessas questões que a gente está comentando, se trabalhar, porque a gente também veio aqui para fazer esse trabalho, né, interno, de se conhecer, de se descobrir, por mais trabalhoso e dolorido, às vezes, que seja, desafiador que seja, né? Não sei se a gente continua. Acho que a gente pode continuar, né, Tássia, porque a leitura é bem grande. longa hoje. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo em que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa num fenômeno de trocas incessantes. Um mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. Observemos a natureza, propensões, gostos e identificações com as quais se particulariza cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentações dessa força de predileção, nomeada comumente por aspiração amorosa. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, somos amor, criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Todos estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução, que se assemelha a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas. Inicia-se pelas mais densas até atingir o cerne, nosso âmago amoroso. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso, quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Seja jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, sejam homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Acho que a gente pode parar por aqui. Deixa eu só ler mais um parágrafo. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas, porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento, somente alcançados através das experiências que precisam enfrentar. Assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Aberto a comentários. Ei, Laia! Ai, ai, ai. Cara, que lindo, né? Essa fala do Hamed falando que Deus é amor e que a gente vai chegar nesse ponto de evolução, a gente vai ter tal consciência de nós mesmos que nós vamos ser capazes de viver esse amor verdadeiro, esse amor puro dentro de nós, né, Tássia? Eu sou muito sincera com você, eu aguardo com muita esperança esse momento que a gente evolua e viva e conheça as pessoas além da aparência, que a gente valorize a essência do ser humano, sabe? E olha que lindo, sabe? Você está em qualquer lugar do universo e você poder transbordar amor dentro de você, mas amor em forma de verdade, amor em forma de integridade, amor em forma de dignidade, sabe? Em forma de honestidade. Tudo isso é desdobramento
de quando a gente tem, de fato, esse amor que ele cita aqui, que ele fala que é essa união com Deus, né? Então, cara, isso é lindo demais. Imagina ele falando aqui, somos oriundos do amor incomensurável, que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Olha que coisa linda! Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e dessa forma somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. Então, a Joana de Ângeles, ela fala para nós, um ser consciente não se culpa e nem se lamenta, apenas se transforma. Então, eu acho que, cara, nessa leitura de hoje, o que eu desejo para a gente é que a gente tenha essa força dentro de nós para nos transformarmos, para a gente lutar pelo autoconhecimento, para a gente lutar para clarear mais os nossos caminhos, sabe? Transformar o que nós somos em seres humanos melhores ainda, porque nós temos condições. A gente trazer a leveza, trazer a bondade, trazer a caridade, o amor em nossas vidas, mas de uma vida mental melhor, sabe? Uma vida de mais qualidade. Que eu, para mim, cara, isso vai chegar ao ponto, é como ele coloca aqui, não importa, seja jovens, velhos, crianças, doentes, homens, mulheres, passaremos a amá-los incondicionalmente, mas veja que nós somos jovens, nós somos velhos, nós somos crianças, nós passamos por todas essas fases. Então, é um processo de auto-amor também. Cara, olha que coisa linda que é. Tipo, sabe? É fantástico. E uma coisa que me chamou a atenção foi o último parágrafo que você leu, que é justamente uma coisa que a gente até já comentou, que é quando às vezes a gente tenta reduzir os enfrentamentos naturais da vida das pessoas, né, Tássia? Que ele coloca aqui, porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento. Então, também que a gente saiba deixar as pessoas a passarem pelas questões delas, sabe? A enfrentarem, a crescerem. Isso proporciona um engrandecimento da alma do ser. Então, que nós também permitamos aqueles seres que vivem conosco, e também, às vezes, podemos estar nessa situação enquanto sendo aqueles que estão sendo auxiliados, às vezes, então que a gente saiba também a nossa autorresponsabilidade perante a nossa vida, né? Acho isso fundamental também. Faz parte da consciência, né? E é engraçado, né, Dani? Agora eu não me lembro qual das coleções do André Luiz que ele comenta o caso de uma senhora que voltava à Terra, o marido, ela e o marido, assim, que já tinham um certo conhecimento, discernimento maior, e o marido, assim, levava as coisas de uma forma mais não rígida, mas de uma forma a educar os filhos. Eles tinham 3 filhos e ele tentava fazer essa educação, né, com limites. E a mãe já era assim, mas é aquele amor que parece que é incondicional, mas que não é, que é isso, né? Que vai castrando as possibilidades dos seres e que vai querendo como se fosse diminuir tanto as dificuldades, que é isso, vai amputando as próprias potencialidades do ser e acaba dificultando ainda mais a vida. Então, por conta desse amor dito excessivo, que na verdade não é esse amor caridade que a gente está falando aqui, não é esse amor incondicional, os filhos todos, os 3, haviam se perdido e ela voltavam os 3 em condições assim bem difíceis e ela voltava com essa finalidade de reforçar aquilo que ela não tinha conseguido fazer em outra encarnação. Então, que a gente saiba, né, que o amor incondicional, na verdade, é saber dizer não, é colocar limites, né? É permitir que os outros passem pelas experiências da vida para que possam crescer. Então, é sempre uma linha muito tênue sobre o que a gente faz, o que a gente não faz, né? E esse amor incondicional é exatamente isso, é dar limites, né? É dar uma educação com valores, né? É falar não, sim, porque amor incondicional é isso, é um pai que sabe dizer quando você pode, quando você não pode fazer aquilo que você deve ou não fazer, o que é compatível ou não com a sua idade, né, suas responsabilidades, e é dar ao ser essa autonomia.
né, sob pena de, esse crivo que se diz desse amor, que na verdade não é, de estar ali, de querer manter os filhos ali perto a todo custo, né, ali debaixo da asa, como se diz, mas de certo modo castrando, porque o ser, nós, né, como indivíduos, viemos aqui para ser independentes, para ser autônomos, e aí isso acaba dificultando ainda mais a trajetória, né. E eu acho tão bonito quando ele fala que esse processo de evolução ele se dá nesse despetalar, né? Como aquela rosa que vai despetalando, né? Até encontrar ali dentro, bem lá no fundo da nossa essência, que seria esse amor. Então seria esse nosso papel. E aí tem várias analogias para isso também, né? Que aí tirando as máscaras que a gente tem, essas sombras que existem dentro de nós, para chegar cada vez mais à essência. Então para a gente descobrindo esse amor incondicional, a gente não tem que fazer mais coisas, a gente tem que tirar os excessos, né? Como aquela escultura que de fato a gente vai moldando aquilo que já existe, mas que está ali encoberto por uma série de camadas que a gente solidifica ao longo do tempo, cheio de ilusões, né? Então aí tirando realmente tudo isso, que ali debaixo de tudo isso tem a nossa obra-prima, que somos nós mesmos e que ao entrar em contato cada vez mais com essa essência, dando o nosso melhor, esse amor incondicional que vai ganhando em vida mesmo e que é gradativo, né? É um processo gradativo, que a gente vai se mostrando ao mundo tal qual é e fazendo o nosso papel de caridade no mundo também, né? Exatamente isso, né, Tassi? É uma coisa influenciando a outra. Consegui? Encontramos ainda na primeira epístola de João, não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade limitada de amar, ao mesmo tempo, muitas pessoas. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor, respeito, compreenderemos que realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas, amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor, respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. Que fantástico, né? Eu acho que, cara, que lindo. E é isso, né, Tassi? Eu acho que hoje em dia a gente vive em tempos de tanta agressividade, de tanta hiperreatividade, né? Você vê, de fato, o respeito às vezes falta muito, né? O que a gente diria é o básico, mas que lindo seria se nós tivéssemos o profundo respeito aos seres humanos, né? Independente de qualquer coisa. Eu, eu acho assim, sabe, do tempo que eu trabalhei de esclarecedora, foram experiências muito fantásticas para mim, e eu agradeço muito, sabe? E eu lembro que toda vez que chegava um espírito assim, eu fazia uma espécie de uma prece e pedia para São Francisco, eu sempre gostei muito, né? Então eu pedia para que a equipe de São Francisco me ajudasse no sentido de dar intuição para que a gente compreendesse e respeitasse a história daquele espírito, que não passasse pelo julgamento antes de passar pela compreensão e o amor, sabe? Talvez nem chegasse no julgamento,
mas que a gente tivesse esse entendimento, isso que ele fala aqui, que é um amor benevolência, indulgência, um amor perdão, um amor respeito, esse cara, olha que coisa linda que é isso, né? O respeito para com todos, respeito com as imperfeições alheias e o respeito aos ofensores, o respeito a quem pensa diferente, o respeito a quem vive diferente, a quem escolhe um estilo de vida diferente do nosso, um respeito ao momento evolutivo de cada ser humano que está na Terra hoje. Sabe, se a gente tivesse isso, a gente já seria, no mínimo, um planeta de regeneração, né? Porque hoje em dia a nossa peleja maior é por conta justamente disso, né? De nós não aceitarmos o tempo de evolução das outras pessoas. Às vezes a gente convive com coisas diferentes, às vezes até no cunho religioso, a gente vê outras denominações e a forma como eles escolhem viver, e nós medimos eles pela nossa fé raciocinada. Mas a fé raciocinada é nossa. O outro tem um entendimento diferente. Então, o quanto nós respeitamos isso no outro. E isso é o amor, que é a caridade em ação, né? Quer dizer, o contrário, é a caridade que é o amor em ação. Então, assim, eu acho que para a gente hoje fica essa reflexão, uma reflexão muito profunda de como nós estamos vivendo a caridade na nossa vida, de como nós estamos vivendo o amor em nossa vida. Em tempos tão difíceis que nós vivemos hoje, que as pessoas andam tão... Eu sempre falo que, para mim, a grande pandemia foi a da saúde mental. E cada dia que passa, a gente vê mais pesquisas nessa área, assim, saiu uma pesquisa falando que aumentou casos de depressão e de ansiedade em 25%. Isso no mundo. Então, nós vivemos uma pandemia de doenças mentais, de transtornos mentais. Mas o quanto isso mudaria se nós trouxéssemos o amor como pauta para a nossa vida? Sabe? O cuidado com o outro. Eu não estou falando de você cuidar do mundo todo, não, porque a gente não dá conta. Mas sabe, aquela pessoa que está próxima a você, um amigo, um vizinho, um parente, às vezes não mora próximo, mas está precisando de ajuda. Então, como que a gente transforma a caridade em amor, ação na nossa vida? Acho que esse é o questionamento. E que a caridade não é só material, né, Dani? A caridade é realmente isso, a gente proporcionar esses momentos também aos outros. Hoje eu li uma mensagem muito bonita, uma historinha dessas do Chico, que o Chico conta em um dos livros, e ele fala, né, que a mãe tinha uma filhinha que ficava o tempo todo criticando, então ela passava pelos lugares e aí criticava aquilo que via, aquilo que achava feio, e aí a mãe pensou assim, como é que eu posso ensinar ela que essa crítica que ela está fazendo não é legal? E aí ela falou que fez uma visita com a filha a um edifício muito grande, a uma obra vasta. E aí viu aquela série de pessoas que seriam responsáveis, né, pela construção, pelo projeto, pelo desenvolvimento, ali, aquele tanto de gente que era necessário para construir aquilo. E aí, logo depois, ela foi em uma casa já mais antiga que estava sendo demolida e só uma pessoa estava fazendo o serviço demolindo. E aí ela falou com a filhinha dela. A filhinha dela falou assim: Nossa, mamãe, só uma pessoa é necessária para destruir esse prédio inteiro? E aí ela falou: Pois é, para você ver. A construção, ela é algo paciente, ela é algo generoso, ela é algo demorado, que envolve muitas pessoas, que envolve muito tempo. Já para demolir, uma só pessoa basta, né? Então, para a gente ver que caridade também é a forma como a gente lida com o outro, com que a gente lida com as diferenças, né? Com a forma de pensar, com o momento evolutivo do outro, porque um minutinho ali a gente está destruindo esperança, né? Com as nossas críticas destrutivas, com as nossas palavras desesperançosas em relação ao outro, né? Às suas atitudes, aos seus valores. Então, que a gente possa realmente fazer esse exercício, né? Do que
que a gente está fazendo, e que isso é um tipo de caridade também, né? O silêncio, a oração, ao que pensa diferente, ao que vive algo que a gente não gostaria que vivesse, né? Em tempos agora de eleição, de tantos outros extremismos que a gente vive na nossa sociedade em relação aos mais diversos assuntos e polêmicos, não é não termos a nossa opinião, mas é sabermos a forma de se expressar, se é realmente necessário ou não se expressar, né? E é engraçado porque essa semana eu tive uma conversa, duas conversas assim semelhantes em grupos de amigos diferentes sobre a velhice. E porque a velhice, e nem necessariamente precisa ser a velhice, né, Dani? Mas na velhice, aquilo que você aquilo já vai vindo à tona, né? Com uma série de dificuldades. Então, sua mobilidade já não está tão boa, às vezes você tem alguma dificuldade ou outra de doença, você vai ficando mais sozinho, porque as pessoas vão um pouco se afastando, e a gente comentava disso, da velhice, assim. E aí, eu comentei da minha vizinha aqui, né, Dona Olivia, que eu amo comentar da Dona Olivia. Dona Olivia tem 87 anos e, assim, é uma pessoa incrível. Não parece que tem a idade que tem, transborda amor de uma forma assim incrível. Você vê a autoestima dela fortalecida como pessoa, assim, e que ela transborda esse amor ao mundo, que todas as vezes que eu vou visitá-la, Dani, o telefone dela não para de tocar, ela tem vários compromissos, é sempre uma pessoa bem-humorada, é sempre uma pessoa amável com todo mundo. E aí você vê as mais diversas pessoas passando pelo mesmo momento evolutivo, né? E não precisa ser a velhice, mas aquela pessoa que transborda para o mundo porque tem amor para si e, portanto, dá ao mundo, o quanto de fato ela transforma a vida das pessoas, né? Então, às vezes ali você vai vendo pessoas amarguradas, que ficam muito sozinhas e que vão vendo o mundo com essas cores, mas porque não souberam ter esse amor primeiro para si e, portanto, transbordar para o mundo, né? Então, que a gente saiba fazer esse movimento, sabe? Porque eu percebo que a gente quer muito receber amor, a gente quer muito receber afeto, a gente quer muito pertencer, mas será que a gente faz esses movimentos de construir as coisas, de transbordar primeiro, né? De construir uma imagem legal em relação a nós, ao nosso valor, e de então conseguir transbordar isso para o mundo. Então, para mim também fica essa lição muito bonita, sabe? Que a gente saiba construir uma autoestima bem estabelecida, muito bem fortalecida, para que então a gente transborde isso para o mundo e de fato possa fazer caridade. Seja caridade material, caridade em forma de palavras, de atos, de atitudes, né? Enfim, de momentos, é isso. No final das contas, é sintonia, né, Tássia? A gente vai sintonizar com aquilo que a gente se preencher, né? Com aquilo que a gente encheu, o nosso interior é aquilo que vai ser a nossa bandeirinha ali, falando, eu sou assim. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência e oferecer o nosso melhor, né? Eu penso sobre isso todos os dias, sabe? Como que eu estou vivendo o meu hoje, oferecendo o meu melhor hoje, sabe? Você ser uma pessoa, por exemplo, você está na rua, você está no trânsito, seja você a pessoa gentil no trânsito, sabe? Você viu alguma coisa? Releve, sabe? Seja aquela pessoa que é uma pessoa, não positividade tóxica, mas que é uma pessoa positiva, que é uma pessoa amável, que é uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, íntegra. Às vezes as pessoas, por exemplo, no meu trabalho, cara, todos os dias bate alguém na porta para pedir uma informação. Então, tipo, é como você fala com aquela pessoa que vai ali, sabe? Pô, a pessoa está precisando só onde fica a recepção, por exemplo. Então, assim, são coisas simples e que mudam o dia da pessoa, como você vai falar com ela naquele momento. Porque nós falamos não só pelas nossas palavras, mas também pela nossa entonação, pela nossa fisionomia, né? Como que a gente está quando... Então, assim, é tudo isso, assim, são os detalhes, né, Tássia, de cada dia e de tudo que a gente escolhe fazer no nosso dia. E é você chegar no final do dia, você ter a sua consciência relativamente tranquila, porque você foi um ser humano bom naquele dia. Simples. Você sendo um ser humano bom, você já está fazendo a caridade.
E que é uma construção, né, Dani? E que é uma construção, assim, é isso. A gente vai construindo a nossa autoestima, vai construindo os nossos valores, vai construindo esse amor incondicional, né? E então é isso. Para a gente colher isso, a gente tem que plantar. Não adianta, é uma plantação bonita e sem querer retribuição, né? Porque é isso. Eu acho que que é o que ele fala, que a caridade é amor e essência, né? Que é isso, tá tão fortalecido dentro de si, tá tão querendo só dar amor, transbordar amor, que não fica atrás de reconhecimento, de querer reciprocidade. Não que isso não seja importante, mas é não buscar isso, né? Porque senão é uma visão muito utilitária, eu só faço para quem faz para mim, e aí começa, né? Então é mais ou menos sobre isso. Você não faz por convicção, você faz pela retribuição, né? Ou pela ostentação, ou algo do gênero, né? Acho que a gente precisa mesmo ter o amor como convicção, o ser um ser humano bom como convicção, independentemente do lugar onde você esteja. Você pode ser o taxado de certinho, pode ser o taxado de cricas e tudo mais, mas você tem uma conduta íntima que você segue, sabe? Tipo, cara, isso não tem preço, não tem preço. Você fortalecer o seu interior, você ter uma fortaleza interior de maneira que você não é vulnerável ao ambiente onde você está, sabe? Isso não tem preço, é uma alegria, sabe? Interior de você ter isso dentro de você saber, eu sou isso daqui, eu acredito nisso daqui,